Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 31. Acompanhe o texto comigo, por favor. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, é com muito temor que nos achegamos mais uma vez à Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Não há ninguém dentro desse auditório que não dependa totalmente da Tua Palavra. Por isso, fale aos nossos corações, Senhor. Conforme cada necessidade de cada pessoa que está aqui em casa, pela rádio, ou que vai assistir posteriormente através do nosso canal do YouTube. Que o Senhor fale em cada coração, Senhor. E que a Tua Palavra possa trazer direções tão claras, respostas tão objetivas a cada um de nós nessa noite. Desde já nós devolvemos somente a Ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor dessa palavra, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos e devolvemos a Ti toda a honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Um Deus acessível é o tema dessa palavra. Irmãos, essa palavra vem muito forte ao meu coração, a compartilhar com você algumas realidades nessa noite. A impressão que eu tenho é que mesmo tendo o entendimento que por meio da obra da cruz nós temos um livre acesso a Jesus, a impressão que eu tenho é que de alguma forma nós não vivemos essa realidade de acesso, essa realidade de intimidade, essa realidade de um relacionamento genuíno, essa realidade de plenitude, essa realidade de acessar não somente as bênçãos de Jesus, mas o coração de Jesus. Não somente uma realidade da igreja,
do que ela experimenta, mas algo mais além, mais profundo, que há no coração de Jesus, acessível a mim e a você. Um toque, uma experiência, um relacionamento, uma intimidade, esse lugar que o Senhor nos convida, tem nos convidado, por meio da tua palavra, por meio das palavras pregadas nessa plataforma, nesse altar. E o texto bíblico, de alguma forma, mostra que o problema não está em Deus, o problema está em nós. Deus, Ele está a postos, Ele está no mesmo lugar, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele tem poder para tudo, e Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está do outro lado da Antônio Carlos, em um lugar de vício. Ele está em todos os lugares, a postos, esperando um povo sedento por conhecer mais do teu coração. E a primeira pergunta que eu faço nessa noite é se tem um povo aqui dentro desse auditório também com essa sede, com essa vontade de acessar lugares que ainda não acessou, ou que há muito tempo não acessa. Se há um desejo no nosso coração em experimentar esse lugar, essa verdade, essa intimidade. Quando eu digo que de alguma forma o problema não é Jesus, o problema somos nós. Nós percebemos, por meio do texto lido e proposto nessa noite, ainda no campo da introdução, eu trarei vários pontos aqui ainda na introdução, e no final eu quero trazer 3 realidades que o Senhor nos convida a viver. Mas ainda no campo da introdução, a gente percebe um Jesus que em todo tempo revela a sua benevolência, a sua bondade. O verso de número 31 diz: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Quando você lê o Evangelho de Marcos no capítulo 5, você vai perceber que nessa mesma Decápolis, Jesus foi expulso desse lugar. E Jesus está de volta em Decápolis. O mesmo lugar que Jesus foi expulso é o lugar aonde ele se encontra agora. Para que percebêssemos o anseio de Jesus em nos encontrar, em nos dar acesso ao seu coração. Nós percebemos um Jesus que ama, um Jesus que é bom, que é benevolente, um Jesus que não guarda rancor. Isso nos ensina, irmãos, o lugar que ele foi expulso é o lugar agora que ele está novamente disponível. Um Jesus que não guarda rancor. Isso precisa nos tocar nessa noite. O nosso coração não pode ter marcas, manchas, reservas. Se Jesus é o nosso exemplo, enquanto cristãos não podemos guardar mágoas, não podemos ter bloqueios. Oramos aqui na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, que nada nos prenda mais, que o diabo não tenha nenhum acesso a nós.
Porque quando olhamos para Jesus, a gente vê um coração liberado, você vê um coração espontâneo, você vê um coração doador, você vê um coração disponível a pessoas encontrar novamente com Ele, mesmo naquele lugar que Ele já foi expulso. Ele revela a sua benevolência. Mas ainda, nesse texto, ele revela que ele é um Deus de segunda chance. Ou seja, se você já perdeu alguma oportunidade de acessar um lugar no coração de Jesus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu te dou uma nova chance. Eu mostro para você que mais uma vez eu estou acessível. Ele volta pela segunda vez naquele lugar, mostrando que Ele é um Deus de segunda chance. Ele é um Deus de novas oportunidades. Ele é um Deus que se revela quantas vezes for necessário. Ele é um Deus acessível. Ele é um Deus que volta na sua casa. Ele é um Deus que volta no seu casamento. Ele é um Deus que toca novamente as suas relações. Ele é um Deus que toca seu chamado. Se alguma forma ou de alguma forma você deixou adormecer, morrer alguma coisa, Jesus está dizendo: eu estou aqui de novo, para tocar de novo, para ressuscitar de novo, para encher novamente. Eu estou aqui. É isso que o texto nos mostra. No verso de número 32, a Bíblia vai dizer: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Eu trago um ponto aqui, até um ponto muito parecido com a mensagem dessa manhã de hoje, que eu preguei o texto do paralítico que entrou pelo telhado para acessar Jesus. O texto, ele vai dizer que algumas pessoas trouxeram ou levaram o homem até Jesus. Isso me faz, a cada dia, perceber a necessidade que eu tenho de ter ao meu lado pessoas que me aproximam de um Deus acessível. Muitas pessoas se encontram hoje frias espiritualmente por causa dos seus relacionamentos pessoais e interpessoais. O texto vai dizer que aquele homem foi levado, ele não foi sozinho. Isso nos traz duas reflexões: em ter amigos que nos levam a Deus, e também de sermos amigos que levam outros a Deus. Porque de alguma forma nós vivemos um evangelho um tanto quanto egoísta. Não, se eu estou bem, se eu estou suprido, se eu estou cheio do Espírito Santo, é suficiente. Não. Até que o Senhor encha toda a casa, até que o Senhor salve toda Belo Horizonte, até que o Senhor salve o Brasil, nós não podemos nos calar. Se Deus colocou pessoas do nosso lado, é porque eu e você temos uma fé responsável em levar pessoas até o Salvador. A pergunta, a segunda dessa noite, é se você tem amigos que te aproximam de Deus e se você é um amigo que aproxima os outros de Deus. De verdade.
Eu não estou dizendo apenas que faça um convite, vamos na igreja, não. Eu estou dizendo que alguém que batiza, alguém que discipula, alguém que lê a palavra, alguém que libera a palavra de vida, alguém que faz algo, alguém que ensina a palavra, alguém que de alguma forma vai e insiste e ensina, e de alguma forma é um canal desobstruído nas mãos de Deus. Eles creram que Jesus tinha poder para curar esse enfermo, essa necessidade. Mas o texto, ainda no campo da introdução, ele diz o verso 33 em diante assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Irmãos, do verso 33 ao verso de número 35, a gente percebe um Jesus que realiza milagres longe dos holofotes. Isso é maravilhoso. Maravilhoso em saber que o nosso Deus opera também nos dias comuns. Maravilhoso em saber que Deus não opera apenas no templo, que Ele é um Deus que excede as paredes, Ele excede as barreiras, Ele excede as fronteiras. Ele é um Deus do dia comum, do cotidiano. Ele é um Deus do dia ordinário, do dia simples. Ele tira do holofote para tratar com aquele homem necessitado. Mas esses versos, ele não apenas nos ensina esse Deus do dia comum, esse Deus do dia do cotidiano, da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, ou desse lugar que talvez não é coletivo, não é em comunidade, mas ele mostra a realidade de um Deus pessoal. É esse acesso que eu estou dizendo para você. De alguma forma, ele trata esse homem que era surdo, que era gago. O texto, irmãos, vai dizer que ao Jesus levá-lo à parte, Jesus não levou os amigos, Jesus levou ele. Jesus operou de forma individual na vida desse homem. Existem vários milagres na Bíblia, mas dessa forma, aonde Jesus cospe, toca na língua desse homem, foi a forma de Jesus tratar com ele. Eu não sei para você, mas isso traz tanta segurança no meu coração, em saber que por mais que eu estou envolvido em multidões, que você está envolvido, por mais que existem pessoas ao seu lado e muitas pessoas, irmãos, nós servimos um Deus individual, que relaciona de forma pessoal, que opera de forma pessoal, que Ele tem algo, um poder a manifestar na nossa vida, que não é igual do outro, é para mim, é para você, é individual, é algo é a forma de Deus fazer em você. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, Ele sabe da sua dor, Ele sabe como você está quando não tem ninguém do seu lado, Ele sabe os anseios do seu coração, e diante de todo o diagnóstico que Ele tem ao seu respeito, Ele se revela de forma tão pessoal, inclusive com milagres,
de uma forma como Ele nunca fez com nenhum outro. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Um Jesus que sabe do propósito individual de cada um. Um Jesus que tira esse homem do palco, ao contrário dos curandeiros modernos que puxam os doentes para o palco para exibirem-se com supostos milagres. Jesus não. Jesus é um Deus que se revela no poder e não apenas na exposição. No comum. Às vezes Deus vai operar um milagre na sua vida, só você e Deus. Não vai ter holofote. Não vai ter uma banda maravilhosa ministrando ao seu coração. Não vai ser diante de uma palavra pregada, vai ser você e Deus. Vai ser no carro, vai ser no trabalho, vai ser na sala da sua casa. É um Deus pessoal. Porque esse é o desejo de Deus, irmãos. Interessante porque a nossa compreensão bíblica, e eu já disse isso aqui em algumas outras mensagens, porque humanamente falando, a nossa compreensão de surdez, de cegueira, é diferente daquela que a Bíblia nos ensina. Porque ser cego na Bíblia, segundo a Bíblia, não é não enxergar com os olhos, é não enxergar Deus. Surdez, biblicamente falando, não é não ouvir com os ouvidos, é não ouvir Deus. Ser gago ou ter dificuldade na fala, biblicamente falando, não é você não falar com ninguém, é você não anunciar Deus. Ou seja, essa palavra não é sobre o surdo e o gago da Bíblia, é sobre mim e sobre você, que muitas vezes não vê aonde a gente deveria vê-lo, a gente não ouve quando a gente deveria ouvir, e a gente não fala quando a gente deveria falar. E então eu trago 3 aplicações nessa noite. A primeira delas: veja Jesus em todo o tempo. O texto vai dizer que aquele homem, ele foi curado por Jesus. Há poucos minutos atrás eu falei sobre gratidão, e a gratidão está diretamente ligada a perceber Deus, a ver Deus, a enxergar Deus. Há uma sensibilidade que Deus nos permite ter em percebê-lo aonde estivermos. Você pode estar num velório, você está percebendo, você está vendo Deus movendo. Você pode estar em uma realidade de caos, você pode procurar que Deus está ali se movendo de alguma forma. Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da igreja. Você pode ver no meio de um monte de falácia, de fofoca, você vai perceber Jesus transformando tudo aquilo em algo que o glorifica. Você vai perceber Deus em todos os lugares. Você consegue enxergar, olhar para a sua família e perceber Deus? Você consegue olhar para a igreja e perceber Deus? Você consegue enxergar para o seu trabalho e perceber Deus? Deus do livramento, um Deus da provisão, um Deus que consola o tempo inteiro, um Deus que te fortalece e faz estar de pé nessa noite.
Quando a gente não consegue enxergar Deus em todos os lugares, somos muito mais cegos do que quem não vê com os olhos. É por isso que a gente precisa acessar a Deus. Porque para você enxergar sem com que nada esteja ofuscado, empoeirado, é só por meio da pessoa de Jesus Cristo. Para você enxergar com os olhos de Deus, para você ter sensibilidade por meio do Espírito de Deus, para você conseguir perceber Deus nos ambientes aonde você está, é somente por meio de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Mas o convite não é apenas de ver Jesus em todo o tempo, mas também de ouvir Jesus em todo o tempo. Eu estou vendo você, mas eu não estou ouvindo você. Não adianta eu ver o meu irmão que está ali, em pé, se eu não tenho relacionamento com ele, se eu não dou voz para ele. Tem gente que vira para mim e fala: pastor, estava assim, perceptível Jesus nos nossos cultos, ou naquele culto em específico. Mas o que você ouviu de Deus? Nada. A terceira pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é: o que Deus está falando com você? Não somente hoje, mas por meio da sua palavra, por meio dos seus dias, por meio das pregações que você escuta, por meio dos louvores que você ouve. O que Deus está falando com você? O texto, ele diz: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então ele voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Ele começou a ouvir Deus. Foi a primeira pessoa que ele ouviu, afinal, ele estava no lugar secreto com Jesus. Ele não ouviu primeiro a multidão, ele ouviu Jesus. Isso nos ensina que não há lugar melhor para ouvir Jesus senão no secreto com ele. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 6. Secreto não significa que você vai entrar para um quarto, fechar a porta e trancar. Significa que você tem um lugar de acesso, você e Deus, e nesse lugar você ouve. Você pode estar no meio da multidão, mas é como se tivesse só você e Deus. A palavra é para você, os louvores são para você. Jesus está transformando você. Você já tomou posse da cura. Parece que só tem você aqui. Às vezes a gente recebe algumas mensagens depois do culto: pastor, o culto foi para mim. Parece que só tinha eu ali. É quando você já acessou um lugar, o que está ao seu redor, ao seu lado, já não é você e Deus.
A glória é tanta que é você e Deus, é você estar ouvindo de Deus. Os ruídos já não fazem parte. Essa voz está chegando tão limpa aos seus ouvidos. O Senhor está te dando visões da sua boca. Você está falando palavras de adoração, palavras que exaltam a Jesus. O Senhor está dando palavras em mistério a você. É como se tivesse você e Deus. O convite por meio dessa palavra que Jesus nos faz é não apenas ver Jesus em todo tempo ou ouvir Jesus em todo tempo, mas anuncie Jesus em todo tempo. Qual propósito tem de Jesus tocar nos nossos lábios, na nossa língua, na nossa boca, se não for para a gente falar de Jesus, irmãos? Você acha que Jesus te fez para falar do outro, ou para fazer fofoca, ou para falar palavras ao vento? Não! O propósito da gente falar é para que falemos de Jesus, é para que falemos do poder que há no nome de Jesus. Olha o que o texto diz: Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais ele falava. Ele não conseguia reter o que Jesus fez na vida dele. Tem muita gente com a língua atrofiada. Eu quero dizer que nessa noite, um dos motivos que o Senhor coloca essa palavra no meu coração é que o Senhor está tocando na tua língua nessa noite. O Senhor está desatrofiando a sua língua. Você vai anunciar, a sua casa será bendita. O seu trabalho, a sua empresa não será mais a mesma, porque da tua boca você vai falar palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Irmãos, não tem nada melhor do que você estar diante de alguém, você não sabe o que falar, mas o Espírito Santo toma a tua boca e fala através de você. Permita Jesus tocar nos teus lábios nessa noite. Ninguém segura uma igreja que percebe Jesus, que vê Jesus, que ouve Jesus e que fala de Jesus. Ninguém. Não tem Satanás, não tem demônio que pare você. Não tem obra das trevas que consegue travar o seu ministério. Jesus quer tomar os seus ouvidos, Jesus quer tomar os teus olhos, Jesus quer tomar tua boca nessa noite. Eu vejo pessoas que há muito tempo não tinham impressões no Espírito, não tinham visões. A partir de hoje você terá visões. Eu vejo pessoas pregando no ônibus, pregando em casa. Escute isso. Tem muitos pais que há muito tempo não anunciam Jesus antes dos seus filhos dormirem. Você vai fazer isso hoje. Pastor, mas eu sou mais envergonhado, eu sou mais tímido. Jesus está abrindo os teus lábios hoje. Você na cama lá com seu filho, com a sua filha, você vai orar. Deitado com a sua esposa, você vai dizer: há muito tempo a gente não fazia isso. Mas você vai levantar um clamor com a tua esposa a cada dia. Vai sair palavras de conhecimento dos seus lábios, porque é desejo de Jesus. Sabe qual que é a palavra dele para mim, para você nessa noite? Abra-se, efatá, abra-se, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, abra a tua boca, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra a tua boca. Raia sobra comaraya sas, aracaria sobra comarás. Toma a nossa vida, Senhor. Nós não somos uma igreja atrofiada, não. Nós somos uma igreja viva, uma igreja cheia do teu Santo Espírito. Nós vamos anunciar,
nós vamos ouvir. Pode falar, Jesus. Pode falar, Jesus. Os nossos ouvidos estão abertos. Pode falar, Jesus. Pode falar. Pode nos mostrar. Pode nos usar. Nós oramos em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite?